A fase mais importante de uma grande operação militar é o seu planejamento. É no planejamento onde o Estado-Maior desenhará os cenários mais prováveis com base em certas premissas e alocará os recursos necessários para fazer frente a esses cenários. É no planejamento onde os comandantes definirão, dentre muitos outros detalhes importantes, a dimensão da força a ser alocada para a operação e também a forma como essa força será empregada no terreno. Como eu disse logo no início, todo esse planejamento é feito com base em certos pressupostos, como por exemplo a dimensão da força inimiga e também a reação expectável que o inimigo terá diante do ataque. Ou seja, a dimensão e os movimentos de ataque definidos na fase de planejamento são feitos com base em informações e dados verificáveis, como a dimensão da força adversária, mas também com base no imponderável. Do tipo, se eu avançar com 100 mil soldados por aqui, eu acho que o inimigo fará tal movimento. E é com base nisso que toda a estratégia é montada na fase de planejamento. No dia 24 de fevereiro de 2022, quando Vladimir Putin anunciou o início da invasão russa da Ucrânia, todo esse planejamento foi feito, revisto e refeito, provavelmente diversas vezes. E como eu disse, o Estado-Maior russo se baseou em uma ampla gama de informações, desde aquelas ponderáveis, como a dimensão e a disposição das forças ucranianas, até aquelas imponderáveis, como achar que os ucranianos e os seus aliados farão algo em resposta a uma determinada ação russa. E, portanto, com base nos movimentos que vimos no início da invasão russa da Ucrânia, fica agora bem evidente que Vladimir Putin se baseou no pressuposto de que as defesas ucranianas colapsariam em pouco tempo, diante do gigantesco ataque que lançou logo nas primeiras horas da invasão. Foram mais de 100 mil soldados russos avançando em 5 frentes diferentes, mais de 10 mil veículos entre caminhões e blindados, e com centenas de mísseis balísticos e de cruzeiro destruindo as principais instalações militares ucranianas. E por cima disso tudo, a gigantesca força aérea russa dando apoio às tropas em terra e atacando e destruindo posições e colunas ucranianas que tentavam se posicionar para barrar o avanço russo. Em apenas 2 dias, a capital Kiev estava em risco de ser cercada, com colunas russas a menos de 20 quilômetros do centro da cidade. Com o mesmo acontecendo com Kharkiv, Cherniv, Sumy, Kherson e Melitopol. Esse gigantesco ataque russo foi planejado e aprovado por Vladimir Putin com base no pressuposto de que seria o suficiente para fazer colapsar todo o esforço ucraniano de defesa. Ele realmente acreditava que essa poderosa demonstração de força faria cair o governo de Volodymyr Zelensky, abrindo caminho para a subida ao poder de um presidente pró-russo disposto a atender todas as demandas exigidas pela Rússia. Outro pressuposto russo era que os Estados Unidos e a OTAN não iriam interferir de forma tão ativa e direta na guerra. Muito provavelmente, Vladimir Putin se baseou naquilo que tinha acontecido em agosto de 2021 no Afeganistão, quando os Estados Unidos e a OTAN abandonaram um grande aliado diante do avanço dos talibãs. Aquela retirada de Cabul, desorganizada e desesperada, com certeza criou, na mente de Vladimir Putin, a certeza de que os Estados Unidos não iriam se envolver tanto na defesa de um país sendo atacado por uma força tão poderosa como a Rússia. Esses eram os 2 pressupostos básicos em cima dos quais Putin criou todo o seu plano de invasão da Ucrânia. Primeiro, Zelensky fugiria ou seria derrubado do poder e um governo pró-russo assumiria em Kiev. E segundo, os Estados Unidos e a OTAN se limitariam a gritar e a impor sanções, mas não se atreveriam a enviar ajuda militar direta por temerem um envolvimento mais direto em uma guerra contra a Rússia. Com base nesses pressupostos e no plano que foi construído em cima deles, Putin previa uma guerra relativamente curta, destacando tropas e preparando uma logística prevendo um conflito relativamente curto.
Um exemplo que prova bem isso é o fato de Putin não ter declarado guerra à Ucrânia, acreditando que o conflito poderia ser resolvido apenas com o emprego de militares contratados, sem o envolvimento de recrutas ou reservistas. Mas, como todos nós sabemos, esses dois pressupostos básicos, a fundação de todo o plano russo de invasão, provaram estar errados. Não só o governo de Zelensky conseguiu se manter firme no poder, como os Estados Unidos, a OTAN e até mesmo outros países de fora da aliança, como a Austrália, iniciaram uma ação de reforço militar sem precedentes desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Quando Vladimir Putin se conscientizou disso, agiu rapidamente, retirando as forças russas que tentavam cercar e invadir Kiev, concentrando aquela força no ataque contra Donbás. No entanto, continuou trabalhando com base no pressuposto de que os Estados Unidos e a OTAN acabariam inevitavelmente por se cansar de apoiar a Ucrânia. Algo que, evidentemente, não aconteceu. Aliás, muito pelo contrário, com os apoios aumentando cada vez mais. Portanto, o motivo pelo qual a invasão russa da Ucrânia não está correndo bem para a Rússia é porque ela foi planejada com base em pressupostos que se provaram errados. E quando uma invasão daquela escala e com repercussões internacionais tão grandes e graves é planejada de forma errada, fica difícil consertar depois.